Boa noite, meu nome é James, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista. Hoje vamos falar do Palmeiras e Vasco da Gama, o jogo que aconteceu em Brasília, que o Verdão venceu por 1-0 e que se tornou líder do campeonato brasileiro. O jogo aconteceu em Mané Garrincha e o Verdão levou o melhor. O time paulista vence por 1-0 nesta tarde, duelo de 7ª rodada do Brasileirão. E choque, gol do Vitor Roque. Finalmente o Vitor Roque, a grande contratação e uma expectativa da torcida do Palestra que depositou nele, o ex-jogador do Barcelona, Atlético Paranaense e Betis, finalmente balançou redes e correspondeu à expectativa que a torcida estava esperando nele. Vamos falar da escalação do Verdão? Então, o Palmeiras escala no Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Jair pela direita, Piquerez pela esquerda. No meio-campo, Richard Rios, Emiliano Martinez, Facundo Torres e Felipe Anderson. E no ataque, mais para frente, Estevão e Vitor Roque. O Vitor Roque pode não ter feito gols esses primeiros jogos, mas não dá para negar que o Vitor Roque tem sido importante, principalmente na questão de velocidade. Ele é um jogador muito versátil, ele é um jogador muito rápido, ele consegue ajudar essa estratégia do Abel Ferreira de realizar a forma de deslocação de marcação, pressão na saída de bola dos adversários, e ele é um jogador que consegue te dar a opção de deslocar pelas pontas e movimentação rápida, porque o Palmeiras do Abel nesses últimos jogos tem sido uma equipe muito, quando o jogo está a favor também, ele te dá essa opção de te possibilitar essa contra-ataque rápido. E essa movimentação do Vitor Roque, ele consegue te ajudar muito, esse esquema do Abel, como o Rony fazia. O Vitor Roque, ele consegue, além de cavar pênalti, ele é um jogador extremamente rápido, ele consegue te dar essa opção de passes entre as linhas. Então, o Vitor Roque, finalmente, ele consegue ter esse tipo de situação, embora não tenha feito gols e assistência, e após 3 jogos, claramente ele conseguiu hoje fazer o tão esperado gol, porque ele já tinha 2 gols anulados, como foi contra o Cerro Porteño, que muitos questionam que não deveria ter sido anulado, e gol contra o Corinthians, que pela regra do VAR. O jogo do primeiro tempo foi extremamente equilibrado, Se esperava um jogo de amplo domínio do Palmeiras ao início da partida, pelo momento da equipe Cruz Maltino, do Vasco da Gama, E ainda mais com a ausência do Coutinho e Veguete, o Payet também não está presente, mas o Coutinho e Veguete, principalmente, que desempenha papel importante, principalmente Veguete, E o Vasco sentiu muita falta dele, Nessa situação, vimos um Vasco diferente, um Vasco extremamente competitivo, Um Vasco que no primeiro tempo não tinha muito posse de bola, Palmeiras tinha mais a bola, mas o Vasco tinha oportunidades melhores com lançamentos de cruzamento aéreo, que normalmente fazia isso em função do Veguete. Lloyd teve chance também, por causa dessa circunstância, porque o Vasco, com jogadores que são extremamente habilidosos como o Nuno e também como o Lucas Piton,
ele te dá essa opção, né, de ser mais agudo, e eles fizeram algumas inversões de jogada no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco sentiu, né, digamos, sentiu problemas de cansaço, e normal, um jogo extremamente intenso contra a equipe do Palmeiras, né, que é uma equipe que, além de ser extremamente intenso e um time com um estilo de jogo muito mais versátil, com jogadores extremamente rápidos, o Palmeiras recupera jogadores para sua disposição, como o Mike, entre outros, né? O banco do Palmeiras, no segundo tempo, ele entra com o Paulinho, né, como opções, entrando no segundo tempo. Ou seja, o Palmeiras tem muito mais peça de reposição do que o Vasco e de qualquer outro jogadores. Vamos falar também o 45 minutos, principalmente o lance, né, que o Giai tira de bicicleta depois da saída errada, né? Chute de cobertura de João Vitor, a saída do Everton de maneira errada, Giai tira de bicicleta. O jogo poderia ter mudado totalmente com esse gol. As mudanças surtiram efeito, né? E a bola perdida do Hugo Moura, que esse saída de curta, né? O Vasco tem feito algum momento do jogo, e esse tipo de decisão era muito arriscado e estava na cara, porque o Palmeiras é uma equipe que pressiona muito bem a saída de bola, né? E Vitor Roque finalmente faz o gol, traz a malandragem do Richard Rios, né? O Estevão foi muito importante para Vitor Roque fazer o gol, e o Estevão é um válvula de escape, é um jogador extremamente essencial. Quando ele está presente no jogo, o Palmeiras tem uma aceleração incrível pelo lado direito, né? A habilidade do Estevão, e isso atrasa o Palmeiras conseguir muitas vezes encerrar a finalização pela esquerda ou pelo meio, porque Estevão é extremamente habilidoso e atrai marcação, cortando para o meio. Quando o Estevão sai, o Palmeiras tenta outras jogadas, como jogo de 3 passes direto para encontrar gol, principalmente quando o Palmeiras estava ganhando o jogo. Foi assim contra o Ceará também, uma equipe que, com uma transição rápida de 3 passes, ainda mais o Paulinho, né, que está presente, né? O Vitor Roque também é um jogador extremamente rápido, né? Então isso traz o Palmeiras essa opção de variedade de jogada quando o Estevão não está presente, né? Então o Palmeiras chega ao 16 pontos, dupla Derby Paulista. Essa rodada é uma equipe extremamente, duas equipes, né, que são objetivo do nosso canal. Feliz, Palmeiras é líder isolado com 16 pontos, né, sobre o vantagem em cima do Flamengo, né, que empatou o jogo perdeu o jogo com o Cruzeiro, né, por 2-1. Então, o Vasco fica em 13º lugar, e Palmeiras é atualmente líder isolado com 16 pontos. Flamengo caiu por 2-1 para o Cruzeiro e estaciona em 14 pontos. E a sensação é 13 do Red Bull Bragantino, e Cruzeiro também tem tido arrancadas importantes. O Palmeiras vai ter jogo na Libertadores, né, contra o Cerro Porteño. Basta um empate para garantir a classificação para a próxima fase. O Palmeiras praticamente já está classificado, né? Basta um empate matematicamente para classificar como primeiro, para decidir jogo em casa. Então, praticamente, esse abril, né, e maio, né, finalzinho do abril e maio, estamos falando de grande fase da equipe comandado por Abel Ferreira. Então, muito obrigado por o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, dá feedback para nós, dá o like, divulga nosso canal, nos apoie. Muito obrigado. Até mais. Tchau.